O Jornal da Educação desse dia 25 de março de 2025 traz como primeira matéria a edição pelo Conselho Nacional de Educação da Resolução número 2 de 2025 da Câmara de Educação Básica, que disciplina operacionalmente aspectos voltados à lei que trouxe restrições ao uso de equipamentos digitais nas escolas. A portaria da resolução do Conselho Nacional de Educação decorre de um parecer que, por sua razão, vem da lei que, em janeiro, trouxe essas modificações para as escolas particulares e públicas. É uma matéria bastante complexa, com consequências ainda incalculáveis, mas que o governo federal insistiu, editou, conseguiu a aprovação pelo Congresso e editou uma lei proibindo o uso de equipamentos pelos alunos. As consequências operacionais definidas por essa resolução do Conselho são muito complicadas, porque trazem a obrigatoriedade para os professores de novas atribuições que naturalmente não estavam previstas nas suas funções, como ser guardião de celular de aluno. Então esse é um ponto que precisa ser discutido, uma matéria que tem que ser debatida pela imprensa, porque realmente está se colocando a atribuição que não é do professor ficar sendo guardião de equipamentos dos alunos. Mas são normas que o Conselho baixou e agora vamos ver as consequências que virão. No cenário internacional, nós estamos destacando os bons eventos programados para 2025. E nós temos, inclusive, nessa edição, vamos citar um que vai acontecer na Hungria, sobre aprendizagem colaborativa. Em outubro, uma organização que congrega já tradicionalmente educadores de todo o mundo, tem programado a realização desse evento, que traz realmente já informações do programa, formas de acesso presencial, virtual, mas queremos destacar os bons eventos. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem acompanhado esses calendários desses eventos, destacado alguns deles na nossa versão do Jornal da Educação, e esse é um que merece realmente ser comentado. Então, outro ponto também que nós queremos destacar nessa edição foi a definição por parte da Câmara e do Senado dos membros das comissões de educação. Temos os membros já definidos, não existe ainda a composição em termos, tem um presidente, mas os vices ainda estão sendo definidos, mas nós temos aí já os membros parlamentares distribuídos entre os titulares e suplentes que comporão a Comissão de Educação na Câmara Baixa, na Câmara de Deputados e na Câmara Alta, que é o Senado Federal. E tudo isso está sendo divulgado na nossa edição do Jornal da Educação de hoje, a relação completa do que já está disponível no site das Casas Legislativas. Outro assunto também que o MEC destacou foi o lançamento de um guia de orientação para os dispositivos de tecnologia. É uma decorrência da primeira matéria, e nós temos aí realmente uma posição do MEC, uma colaboração através de um guia que é uma referência, mas não é obrigatório de ser seguido, e as instituições poderão usufruir desse material para colaborar em planejamento, em ações de seu estabelecimento em si. Tivemos no dia 21 de março o Dia da Criança, o Dia da Infância, e esse Dia da Infância foi destacado pelo Ministério da Educação, evidenciando os programas voltados para a infância no campo da educação. São vários programas, mais voltados para a escola pública do que para as privadas, mas está destacado e nós julgamos conveniente, já que a abrangência do Jornal da Educação também vai para a comunidade de uma maneira geral, mas quais são os programas definidos pelo MEC para a colaboração com a política de educação infantil. Em cada edição também nós destacamos uma associação, uma entidade, e nós vamos falar hoje da ABRUIM, que é a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Municipais e Estaduais. É uma entidade que existe há muitos anos e tem realmente um trabalho brilhante de congregar as universidades que são públicas, mas que cobram. São as universidades que envolvem as municipais, por exemplo, tem essa prudência, as estaduais não cobram,
mas elas têm na graduação, não cobram na pós-graduação, muitas delas, mas a associação congrega, inclusive anunciou nessa última reunião as ações que acontecerão durante esse ano 2025. Então, destacamos aí o bom trabalho feito pela Abroem. Vamos falar também sobre os direitos à educação, sobre a equivalência do estudo feito nas escolas regulares, escolas educacionais e nas escolas militares. É importante frisar que nós não temos uma lei geral de educação no Brasil. Nós temos uma lei da educação escolar, uma lei da Marinha, uma lei da educação do Exército e outra da Aeronáutica. As leis não se integram obrigatoriamente. Existe certa equivalência. Então, por exemplo, uma profissão, vamos colocar, a Marinha chama, por exemplo, oficial de máquina, o que seria um engenheiro na vida civil, um engenheiro mecânico. Mas as nomenclaturas são diferentes. E não quer dizer que o aluno que fez, por exemplo, um curso de oficial de máquina, que vai ter a equivalência no curso de engenharia mecânica. Então, existe a necessidade de ser analisado, pode ser aproveitado algumas disciplinas, muita coisa comum, mas, ou seja, as escolas militares não são submissas ao Ministério da Educação, sim ao Ministério da Defesa, seus ministérios dentro do conjunto do Ministério da Defesa. E as legislações são específicas. O Conselho Nacional da Educação que legisla não é aplicado às escolas militares e por isso que cria exatamente uma dificuldade, às vezes, no aproveitamento dos estudos. Mas, de qualquer forma, não é um direito líquido certo dos alunos, mas é uma tentativa que pode ser trabalhada nessa direção. E, por fim, sobre o IPAE, nós queremos destacar que nós estamos ampliando, inclusive, nesse período agora, as parcerias institucionais. O IPAE tem hoje parceria com muitas associações, sindicatos, entidades nacionais e internacionais, e nós vamos ter nesses próximos meses um aumento significativo dessas parcerias, envolvendo meios colaborativos com as instituições, com as empresas educacionais, mas o IPAE amplia realmente as suas ações através das associações que fazem, principalmente associações de entidades, não associações profissionais, mas temos também parceria com associações profissionais, mas a grande parte são associações que congregam entidades educacionais de educação básica, superior e do mundo corporativo. Essas são as principais matérias que editamos nesse nosso jornal do dia 25 de março de 2025.